Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. E essa aula já tinha comentado com vocês que estaria disponibilizando no mês de agosto, que é uma aula sobre gerenciamento de risco e determinação da necessidade de utilização de SPDA em uma estrutura. Essa aula, gente, eu dividi, em verdade, em 5 tópicos. A aula 1, vocês vão estudar e vão aprender os conceitos iniciais e preliminares e também o equacionamento do risco. A aula 2, vocês vão aprender a determinar as componentes de risco. A aula 3, nós vamos fazer a identificação, dos componentes de risco e calcular as componentes de risco. E também, na aula 3, faremos a avaliação das perdas. A aula 4, faremos uma avaliação da probabilidade de um dano na estrutura. E para finalizar, todo o estudo feito na aula 1, 2, 3 e 4, vamos fazer um pequeno estudo de caso, onde nós vamos determinar a necessidade ou não de utilização de SPDA em uma determinada estrutura. Então, vocês vão receber 5 aulas. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Gostaria de lembrar que a aula 1 é a base para todas as aulas no quesito conceitos preliminares. Boa aula para vocês. Espero que vocês consigam ter um entendimento sobre o gerenciamento de risco na NBR 5419. Bom, gente, vamos para a nossa aula 2, relativa ao gerenciamento de risco e a determinação da necessidade de instalação de SPDA conforme a NBR 5419. Essa aula 2, nós vamos fazer uma identificação dos componentes do risco. Então, a aula que nós vamos determinar identificação dos componentes de risco. Essa aula é linkada com a aula 01. Bom, cálculo do risco. Cálculo da componente do risco. Cálculo do risco. O que vem a ser esse risco? O risco R, ele vai ser igual a componente NX vezes PX vezes LX. Na aula 1, eu coloquei para vocês que o risco estava associado a 3 componentes. Primeiro, gente, seria o número de eventos perigosos por ano que afetam, que influenciam a estrutura. E depois, a probabilidade de dano a essa estrutura. E o terceiro ponto é a perda consequente provocada por essa descarga. E as descargas nós vimos S1, S2, S3, S4. S1 direto à estrutura, S2 perto da estrutura, S3 na linha, S4 perto da linha. Então, o risco ele é definido como produto de NX, que é o número de eventos perigosos por ano. Isso está no anexo A da NBR 5419, vezes a probabilidade de dano à estrutura, por descarga direta e indireta, está no anexo B, e LX, que é a perda consequente, está no anexo C. Claro que nós temos que avaliar o tipo da estrutura, identificar as perdas relativas àquela estrutura, identificar os riscos e calcular o risco. Como que eu calculo o risco? É o produto desses 3 componentes. O número de eventos perigosos que influencia a estrutura, a linha e tudo mais, vezes a probabilidade de dano, vezes a perda. O número NX dessa equação, que foi extraída, eu editei no Word para vocês, no Equation, mas eu fiz a consulta na norma, o NX, o número de eventos perigosos, ele é afetado, já tinha comentado, por isso que é importante assistir a aula 1. Eu já tinha comentado na aula 1 que esse número de evento que afeta a estrutura, ele depende do número de descarga atmosférica
NG que atinge aquela região. E depende também das características físicas da estrutura, a ser protegida, sua vizinhança, se tem linha conectada nessa estrutura, né? Isso é importante da gente atentar. E a probabilidade Px é a probabilidade de dano. Ela é afetada pelas características da estrutura, gente, a ser protegida, das linhas conectadas e das medidas de proteções existentes. Aqui é importante. Vamos admitir que a estrutura tenha o SPDA. Bom, a estrutura tem um SPDA. O SPDA é classe 3. Bom, eu posso fazer um gerenciamento do risco e identificar que o risco que eu calculei, ele está dizendo que a estrutura necessita de medidas de proteção, mesmo tendo o SPDA. Aí nós vamos avaliar quais são essas medidas de proteção. De repente, instalando um SPDA classe 2 resolveria o problema, ou outras medidas. Então, essa probabilidade do dano ela é afetada pelas características da estrutura, a ser protegida, das linhas que estão ali conectadas. A perda LX ela é afetada pelo uso para qual a estrutura foi projetada. Então, nós temos que analisar a estrutura. A perda é em conformidade com o que tem naquela estrutura. Aí tem perda L1, L2, L3, L4. Não é? Então, esse LX ela é afetada pelo uso para qual a estrutura foi projetada, também que influencia nessa perda a quantidade de pessoas, a frequência de pessoas, o tipo de serviço fornecido ao público, se é que ocorre um oferecimento, o valor dos bens afetados pelos danos e as medidas providenciais para limitar essa quantidade de perdas. Então, isso é muito importante ficar claro para vocês. Bom, como que eu calculo as componentes de risco? Bom, a gente tem aquelas descargas diretas à estrutura, a descarga S1 que nós vimos lá na aula 1. Então, eu tenho a componente RA, que é a componente relativa ao dano D1, que é o dano que provoca ferimentos devido ao choque elétrico. Aí o RA, como é que eu calculo o RA? O RA vai ser ND vezes PA, que é a probabilidade, e o LA, que é a perda devido a esse tipo de dano. Eu também tenho o componente RB, é o ND vezes a probabilidade PB vezes LB. Essa probabilidade PD são valores tabelados. Né? Existem valores tabelados que vai depender. Né? É uma probabilidade de dano à estrutura, dano D2. Depois eu tenho a componente relativa à falha de sistemas internos. Qual é esse componente que provoca esse dano? O dano D3. Eu vou ter o risco RC, que é o ND, vezes a PC, que é a probabilidade, vezes LC. Então, eu tenho esses três componentes, como calcular esses componentes. Depois, eu tenho uma outra coisa muito importante, que é o número anual de descargas atmosféricas, que influencia, que é o ND. O ND é o número anual de descargas atmosféricas. Então, ND, número anual de descargas atmosféricas, a estrutura, direto na estrutura. O NM, vocês podem estar vendo na tabela, é o número de descargas perto da estrutura. O NL, número de descargas conectadas à linha, que está conectada à estrutura. NI, é o número médio anual de descarga atmosférica perto de uma linha conectada à sua estrutura que está sendo avaliada. E NDJ, ele é levado em conta quando eu tenho uma estrutura adjacente, ou seja, uma estrutura adjacente. Eu tenho um condomínio com dois blocos, um adjacente ao outro. Eu vou ter o número médio anual de descarga atmosférica, NDJ. Então, aqui na tabela, definido pela NBR, eu tenho o número médio anual de descargas atmosféricas que influenciam a estrutura, perto da estrutura, na linha conectada à estrutura. Cada um tem a sua função e característica. Depois vem a tabela com a probabilidade, PA, PB e PC. O que é a probabilidade PA? A probabilidade de causar danos. Quais os danos? Danos devido a ferimentos. PA é ferimentos aos seres vivos por choque. E a probabilidade PB? Ela influencia o quê? A dano de quê? Ela está relacionada a que tipo de dano? A danos físicos.
PA, danos de ferimentos. PC, danos que provocam falhas de sistemas internos. Depois nós temos a probabilidade de uma descarga atmosférica perto da estrutura causar. Então é a probabilidade PM. Causar o quê, gente? Falha de sistemas internos. Bom, análise dos componentes de risco devido às descargas perto da estrutura. Não, eu vou considerar o risco das descargas que caem perto da minha estrutura. Qual é a componente de risco? Devido ao dano D3, né, que é o dano que provoca falha de sistemas internos. Então, aquela descarga que cai próximo da estrutura, ela produz o dano D3, aquele dano de sistemas eletroeletrônicos internos. Como é que eu calculo esse dano? É NM, né? O que é o NM? O número anual de descargas que influenciam a estrutura, próximo da estrutura. PM, a probabilidade. LM é o tipo de perda. Agora a gente pode analisar as componentes de risco devido às descargas atmosféricas em uma linha conectada à estrutura. Então, aqui já é descargas numa linha conectada à estrutura. Quais são os componentes que eu tenho que calcular? Componente relacionado a ferimentos aos seres vivos, é o RU, vai ser NL mais NDJ vezes PU vezes LU. NDJ só existe se eu tiver uma estrutura adjacente. Se eu não tiver, NDJ é zero. NL é o número de descargas anual que influencia a linha. Aí eu vou calcular. E está associado à área da linha. Aqui eu quero fazer um adendo. A NL, eu tenho que calcular o NL, gente, em função do tipo de linha que eu estou trabalhando, da distância da linha, né? E tenho também a componente relacionada a danos físicos, que é o RV, que nós vimos, e tem a componente relacionada à falha na linha. Quais são as componentes relacionadas à falha na linha? Né? É o RW, é o NL, NDJ, PW, LW. Todas essas componentes, todas as equações, eu fiz uma edição no Word, no Equation, extraído da parte 2 da NBR 5419. O cálculo do risco, RZ. O que é o risco RZ? Qual a componente que é a componente do risco RZ? É a última influência de descarga. É descargas atmosféricas perto da linha. S4, definido lá na aula 1. É muito importante estar definido e vocês estarem estudando a aula 1. A equação utilizada é RZ, o risco devido a essa componente, ou o risco dessa componente é NI vezes PZ vezes LZ. Continuando as probabilidades, o que vem a ser o PU? PU é a probabilidade devido a ferimentos, né, em seres vivos por choque. Isso é a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha. Isso é em uma linha. Se eu considero a descarga numa linha, eu tenho PU, PV e PW, onde PV é danos físicos, PW, falha de sistemas internos. E também tem a probabilidade de uma linha, de uma descarga atmosférica, perto de uma linha causar o quê? PZ, que é a falha de sistemas internos. Aí temos também aqui as perdas. LA é igual a LU, ferimentos a seres vivos por choque. LB é igual a LV, que é danos físicos. LC é igual a LM, que é igual a LW, que é igual a LZ, que são falhas de sistemas internos. Então, a gente consegue, com essas equações, já identificar como calcular a componente de risco. E temos agora definir como a gente calcula o número de eventos perigosos para a estrutura. A esse número de eventos perigosos para a estrutura, ND, ou seja, descarga que cai na estrutura, vai depender de NG, que é o número, que é a densidade de descargas atmosféricas para a Terra, que é dada em 1 sobre quilômetro por metro quadrado por ano. AD é a área de exposição e equivalente da estrutura. A forma de calcular foi modificada. Anteriormente, você projetava
a sua estrutura. Imagine que seu prédio ele tem uma base retangular, então seria um retângulo projetando a altura em cada lado, né? Na nova norma, não é mais uma altura de proteção que é projetada para o solo, para o cálculo da área de exposição, é 3 vezes a altura. Antes era a altura que você projetava, agora não, é 3 vezes a altura. E CD, aqui, é o fator de localização da estrutura. Onde essa estrutura localiza? Não, essa estrutura está isolada, essa estrutura está num morro. Isso vai ter tabelas que vão definir cada um dos fatores de localização da estrutura. Então, ND é calculado por NG, AD, que é a área, né? AD é a área de exposição, CD é esse fator, vezes 10 a menos 6. A AD aqui, gente, ela é dada em metros quadrados. Então, você vai entrar com o valor em metro quadrado. O CD tem aqui a tabela mostrando para vocês, da NBR. Eu tenho o CD, estrutura cercada por objetos mais altos. Qual é o CD? 0,25. Estrutura cercada por objeto da mesma altura, 0,5. Estrutura isolada, né? O valor de CD é maior. Nenhum objeto nas vizinhanças, 1. Estrutura isolada no topo da colina, 2. Aí multiplica o número de eventos perigosos à estrutura. Né? Então, a gente tem que avaliar, né? Como foi mostrado na primeira aula. Aonde está a estrutura, o tipo de estrutura que vai influenciar. O MDJ, ele só é calculado, né, que é o número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente, é quando a minha edificação tem conectado a ela uma estrutura adjacente. Aí o que eu tenho? O número anual de perigos devido à descarga direta a uma estrutura conectada na extremidade de uma linha. Pode ser avaliada NDJ, NG, ADJ, CD, JCT, vezes 10 a menos 6. Quem é NG? É a mesma, a densidade de descargas atmosféricas, 1 por quilômetro quadrado ano. Quem é a ADJ? É a área de exposição e equivalente à da estrutura adjacente, se existir. CDJ é o fator de localização desse tipo de estrutura. E CT é o fator tipo de linha. Bom, qual é o tipo de linha que está conectado nessa estrutura? O CT está aqui apresentado na tabela para vocês, que é o tipo de linha. Ó, a linha que está conectada a essa estrutura é uma linha de energia ou sinal? Aí o fator é 1. Ah, não, é uma linha de energia em alta tensão, com transformador alta tensão para baixa. O que acontece com o fator CT? Ele diminui, passa a ser 0,2. Isso tudo vai influenciar o número de eventos perigosos NDJ para uma estrutura adjacente. O MM é a avaliação do número médio anual de eventos perigosos devido à descarga atmosférica perto da estrutura. Então, eu vou considerar aquela descarga perto da estrutura. Como que eu calculo o NM? Continua sendo o NG, que é aquela densidade de descargas atmosféricas para a Terra, vezes a área de exposição equivalente às descargas atmosféricas que atingem perto da estrutura. Tá? Bom, o NL, que é o NL? É o número médio anual, aqui está anual de eventos perigosos que atingem a linha. NL é NG vezes AL vezes CI vezes CE vezes CT. NL é o número de sobretensões não inferior a 1 kV ano na linha. A L é a área de exposição e equivalente que atinge a linha. A L, gente, ele é calculado como 40 vezes, tá? Vocês vão ver lá na aula 5, é 40 vezes o comprimento da linha. CI é o fator de instalação da linha, CT é o fator do tipo da linha e CE é o fator ambiental. Tudo isso todos esses fatores, CI, CT e CE, podem ser extraídos da tabela. CT já visto anteriormente, definido por essa tabela. CI, bom, que tipo de linha que é? Aéreo, é enterrada, cabos enterrados, instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.
aí vai diminuindo esse fator. Aí, obviamente, vai diminuindo NL. Diminuindo NL, diminui o risco. Tipo de ambiente. Bom, o ambiente que a minha estrutura vai estar, que essa linha está instalada, é rural, é subterrâneo. Subterrâneo não, suburbano, é urbano com edifícios com mais de 20 metros. O CE vai reduzindo. Reduzindo o CE, você tem a redução do NL, tem a redução do seu risco. O NI é a avaliação do número médio anual de eventos perigosos, NI devido à descarga perto da linha. Aí eu tenho o NI como o NG, vezes o AI, vezes o CI, vezes o CE, vezes o CT, vezes 10 a menos 6. O NI é o número de sobretensões não inferior a 1 kV ano na seção da linha. Aí é a área de exposição e equivalente que atingem perto da linha. Essa área aqui ela é calculada por 4.000 vezes o comprimento da linha. Então, ele pega uma área de 4.000 metros, considera 4.000 vezes a extensão da linha. CI é o fator de instalação da linha. CE, está aqui o exemplo, 4.000 que eu coloquei para vocês. CE é o fator ambiental. Aqui é uma figura onde eu tenho uma estrutura que tem uma área adjacente. Aqui a área adjacente. Aqui eu vou definir a área, a norma define a área, AL, como 40 vezes, a gente considera uma extensão de 40 vezes o comprimento. Aqui está 4.000, por quê? É para uma descarga que cai perto da linha. Minha linha está aqui, ó, essa extensão aqui. Então, eu vou considerar 4.000 vezes o comprimento da linha. Bom, gente, então assim nós encerramos a aula 2. E as bibliografias utilizadas são as mesmas bibliografias da aula 1. Agora, vocês podem já caminhar para a aula número 3. Um abraço a todos.